Olá, meus irmãos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube, do Canteiro de Fraternidade. Vamos fazer a abertura do nosso trabalho com a leitura de um texto de Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes. Né? O texto do dia ele começa assim: não pare de progredir. Quando você para, acaba regredindo, pois tudo segue evoluindo. Tanto é assim que o homem que antes andava a pé, a cavalo, em carroça, agora passeia em automóveis e aeronaves. O seu íntimo pede progresso. Se até aqui imperava a desordem mental e emocional, faça existir equilíbrio e paz daqui para frente. Tome a decisão sem demora de pôr mais progresso na vida, de confiar no poder interior e arrumar meios de vencer e ser feliz. O trabalho consigo mesmo é, entre todos, o que dá melhor resultados. Então, depois dessa leitura edificante, vamos fazer a prece de abertura do nosso trabalho. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome com a Tua presença, para a realização de mais um trabalho da Sua seara de amor. Rogamos, Mestre, a presença amiga da equipe espiritual que está conosco, mesmo estando afastado fisicamente, estamos unidos pelo coração e pelo pensamento. Rogamos que nosso irmão Daniel seja iluminado para que possa nos compartilhar um pouco dos seus ensinamentos, um pouco dos seus conhecimentos, e que nós estejamos aqui abertos para poder assimilar um pouco dessas informações também. E assim, mestre amigo, com a tua permissão, estamos iniciando nossa palestra dessa manhã. Que assim seja. Então, com vocês, nosso irmão Daniel Lírio, a quem cabe a exposição dessa manhã. Meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus permeie em vossos corações. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus pelo dom da vida, a bênção divina, com a bênção do Espírito Santo e os nossos progenitores que foram veículos carnais para a nossa passagem. Gostaria de agradecer a casa com esse novo convite, para mais uma oportunidade desse trabalho. Bom, meus irmãos, falar sobre esse livro, Palavras de Vida Eterna, do grande Chico Xavier, Francisco Cândido de Paula, pelo Espírito Emmanuel, né? Esse livro, essa obra, né? Ela é uma obra muito tocante, né? Ela mexe muito com o nosso interior. É um daqueles livros, né, que nos dá ânimos para renovar nossa energia vital do dia a dia perante as vicissitudes, né, aos problemas, aos desafios e a beleza do viver, que é, né? Ele traz um novo olhar sobre o mundo ao nosso redor, né? São lições preciosas para a renovação do nosso fôlego e da nossa alma, que nos sufoca às vezes pela agitação do século XXI, que, como falou Bezerra de Menezes, o século de ponta da tecnologia, mas o século de ponta da harmonia, da fraternidade, da moral cristã, estamos muito equidistantes ainda. Só falta a nós mesmos fazermos. E em tempos pandêmicos, esse livro é um bálsamo realmente para as nossas almas, né? Para nos conduzir ao melhor êxito das nossas tarefas, ao melhor êxito das nossas ações, sermos mais contundentes, sermos mais fortes conosco mesmo e com o próximo, ok? Então, eu vou estar compartilhando uma tela aqui com vocês para estar ilustrando essa palestra. Vamos lá? Bom, esse é o link. Deixa eu botar aqui tela cheia. Apresentação.
Então, como eu falei lá, desse livro, Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Chico Xavier, que teve a missão de vir escrever 33 livros, escreveu mais de 400 obras, o trabalho dele diário para acolhimento ao próximo, quantas mães, né? Tem o filme, o livro As Cartas de Chico Xavier, né? Quantas mães procuraram Chico, que perderam filhos, maridos, queriam acolhimento, e o amor em pessoa. Sem contar que naquela época, né, o espiritismo era pouquíssimo divulgado e difundado aqui, principalmente no Brasil. Então, foi um grande desafio. Hoje em dia, nós já temos mais o terreno plantado, né? Já podemos mais colher, fazer a colheita das flores, dos frutos, né, que eles plantaram lá atrás, de Valdo, Chico, né? Tem o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um grande livro pelo espírito Humberto de Campos, né, através de Chico Xavier. E é um livro que mostra, né, que o Brasil, a terra do Cruzeiro, foi a terra escolhida pelo Cristo para implantação e desenvolvimento, né, da terceira revelação, digamos assim. Que a primeira revelação é Moisés, a segunda Jesus Cristo, a terceira o Espiritismo, né, Kardec no século XIX. Mas a terceira revelação somos nós, né, também, para dar continuidade à obra. E a primeira revelação não é só Moisés, né? E o pai Abraão, que é o pai de todos os profetas. Então há todo um conjunto da universalidade do ser para o quê? A excelência do ser. Que Deus nos pediu para o quê? Mandou o filho dele para quê? Para nos amarmos. Então, Palavras de Vida Eterna, esse é o nosso livro que nós vamos estar abordando hoje, né? Ele tem diversos capítulos. Foi escolhido um capítulo para mim, passado pelo centro, que é o capítulo 65, que é a defesa. Ok? Então, antes de ler o capítulo, já tem essa passagem lá de Marcos, né? Capítulo 13, versículo 11. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangélicos canônicos, né? Tem muitos outros evangelhos que são chamados apócrifos, não tem veracidade pela igreja romana da época, mas não significa que Jesus não viveu aquilo. Então, quando, pois, vos conduzirem para vós entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haver de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, e sim o Espírito Santo. Então, ficamos aí com essa passagem de Marcos, né? que é dizendo que não é para a gente estar solícito de antemão pelo que haver de dizer, né? Mas o que vos for confiado naquela hora, isso falais, porque não sois vós o que fala, é o Espírito Santo. Essa linda passagem aí de Marcos. Então, vamos falar um pouquinho sobre Marcos. Deixa eu baixar aqui um pouco aqui, aqui tá bom. Marcos Evangelista, em grego, Máquico, em latim, Marcus, né? Marcos, esse grande profeta aí, esse grande apóstolo do Cristo, ele aí tem uma ilustração dele, né? Uma pintura de tinta a óleo, ele fazendo as observações. Porque Jesus, ele não escreveu nada. Jesus, ele viveu. Ele viveu. E os apóstolos escreveram, sendo que Lucas não conheceu Jesus. Mas a história de Lucas é outra. Ele era um médico de Antioquia, que ele vendo Paulo de Tarso palestrar, fazer as passagens. Depois ele foi visitar Paulo na prisão, antes de ser decapitado lá, né, pelos romanos. E ali surgiu o Evangelho de Lucas. Essa é outra história. Vamos falar de Marcos agora, certo? Então, deixa eu diminuir aqui para não ficar em cima da... Aqui tá bom. Então, ano 10 a.C., Alexandria, até 25 de abril de 68 depois do Cristo, né? Essa foi a vida de Marcos, ou seja, ele viveu 78 anos. Foi discípulo do apóstolo Paulo de Tarso e, posteriormente, de Pedro. É tradicionalmente considerado como o autor de um dos evangelhos. Ele também é um dos 60 discípulos e venerado como santo por várias igrejas cristãs.
dentre as quais a católica, a ortodoxa e a cópita, a qual considera propriamente o patriarca fundador da Igreja de Alexandria, um dos principais sedes do cristianismo primitivo, né? Foi lá que começou a surgir o cristianismo, né? Depois que o mestre desencarnou, foi crucificado, ele continuou conosco até hoje, continua conosco até hoje em espírito. O espírito nunca morre. Ele veio para ensinar a lei do amor e veio para mostrar também a vida eterna, tanto que ele reapareceu depois, né? Então, porque a ressurreição, ressuscitação não existe, né? O corpo morto, ele não ressuscita. Jesus, ele reapareceu como espírito, né? O que vem da água é da água, do corpo é do corpo. E uma das principais sedes, então a Igreja de Alexandria, ela foi uma das principais sedes do cristianismo primitivo, né? E lá Marcos, né, que a gente leu essa passagem dele aí, ele é venerado, né, como por vários santos das igrejas cristãs, né? E incluso entre os 70 discípulos. Ele é o patriarca fundador da Igreja de Alexandria, grande Marcos. Então, eu vou ler primeiro todo o texto do item 65, que é a defesa. Já destaquei pontos aqui que, paralelamente, posteriormente, vamos estar concatenando com outras obras espíritas e, óbvio, com o Pentateuco Espírita. Então, vamos lá. Emmanuel escreveu através de Chico. Se tens a consciência tranquila no cumprimento do dever, guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Acusado de mistificador, responde com devotamento à verdade. Acusado de malfeitor, responde fazendo o bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. O fruto revela a árvore, a obra fala do homem, né? Então, eu já mostrei aqui que nós vamos estar falando sobre o dever, sobre a necessidade ou não dos conflitos inúteis, né? E responder fazer o bem, vamos falar do homem de bem, ok? E o fruto revela a árvore. Se a fruta é boa, revela a condição da árvore, a condição principalmente de quê? Das suas raízes, das suas fundações, que paralelamente, falando metaforicamente, sobre suas condições, né, de estudo, sobre suas condições de acolhimento. Porque Jesus, ele falava sobre parábolas. Se os homens dessa época já não têm condições de entender o que Jesus falava, imagina 2000 anos atrás, né? Ele falava sobre contos. Então, o fruto revela a árvore, a condição da árvore, suas raízes, né? Suas condições. Então, vai ver como o homem se finca na moral cristã. E a obra fala do homem. Continuando o texto, quem te provoca através do escárnio mostra-se mal informado ou doente. E quem te fere através do insulto traz consigo pensamentos, ele ódio e destruição. Não lhe sanarias o mal à força de palavras somente. Dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Então, o que é que Emmanuel está dizendo aqui? Que quem nos ferir através do insulto, a gente tem que trazer conosco nossos pensamentos, consigo pensamentos, é ele o ódio e destruição. Segundo Gandhi, olho por olho, dente por dente, todos nós acabaremos cegos, né? Não é uma condição para o ser humano. E ele ainda fala que não lhe sanarias o mal à força de palavras somente, dá-lhes o trabalho. Vamos falar também sobre a lei do trabalho, né? Tem as 10 leis morais no Livro dos Espíritos, que é um paradoxo, né? Do decálogo de Moisés, né? Que as 10 leis. E a primeira lei que tem lá é seguindo a lei natural, que é a lei de Deus. A primeira lei é a lei de adoração. A lei de adoração, quem é a Deus. Temos a lei de sociedade, que o homem veio para conviver com os outros. A lei de trabalho, a lei de destruição, a lei de preservação. Então, pois a rota do trabalho edificante que realizas e a luz divina
e vai inspirar você o verbo justo no instante certo. Grandes palavras de Emmanuel, sábias palavras que nos conduz aqui a refletir. Então, vamos ser feridos, vamos, enquanto o mundo joga pedra, nós jogamos flores. Então, vamos lá em sequência aqui, vamos adiante para a gente começar a fazer o nosso paralelo em cima desse texto. Meditando sobre a atitude do Cristo ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram na cruz, os carrascos, os algozes de Jesus. Somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim, por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Então, nem o Mestre gastou tempo com defesas desnecessárias, porque nós iremos fazer. Olha lá, vamos meditar sobre a atitude do Cristo perante aos tribunais terrenos, ao deixar-se justiçar-se. Né? Ele foi traído por Judas Iscariote, ele se entregou, ele podia ter fugido. Né? E foi em confronto. E qual foi a atitude dele? Né? Ante as sanhas dos cruéis detratores que os içaram à cruz, foi o que ele fez. Ele foi em frente e seguiu o que tinha que ser feito. Induzido-nos a pensar, centralizando nas construções da vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Se Jesus fugisse, ele ia ser criado um mártir, ele ia ser a nossa referência, nosso ícone. Ele é o ser mais elevado que passou do planeta, ele é o governador do planeta Terra. Então, vamos agir assim também, perante os tribunais terrenos, né? As nossas atitudes, né? Com os nossos algozes, carrascos, mesmo que nós não tenhamos inimigos. Em vez de ficar gastando tempo com defesa desnecessárias. Essas são as palavras de Emmanuel, do item 65 desse livro, Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier. Então, vamos lá concatenar logo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, instruções dos Espíritos. Então, lá em Mateus, né? São Mateus Evangelista ou Mateus Apóstolo, Mateus, no capítulo 5, 44 e 46 a 48, antes vamos falar um pouco de Mateus. Entre os primeiros seguidores e apóstolos de Jesus, Mateus é mencionado em Mateus 9, 9 e Mateus 10, 3, como tendo sido um coletor de impostos de Cafarnaum, que foi convidado para o círculo dos 12 por Jesus. E é também mencionado como um dos 12 apóstolos, embora sem referência à sua profissão anterior, em Marcos 3, 18, Lucas, capítulo 6, 15 e Atos 1, 3. Atos é Atos Apóstolos, é como se fosse o quinto evangelho, que dá continuidade, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangélicos canônicos. Em Atos, ele é citado também, capítulo 1, versículo 13. Geralmente, ele é identificado como o Levi, filho de Alfeu, também coletor de impostos, e que é citado em Marcos, capítulo 2, versículo 14, e Lucas, capítulo 5, versículo 27. Então, vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, que aqui Mateus nos fala. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amas, que recompensamento tereis disso? É uma pergunta. Não fazeis assim também os publicanos, se unicamente saudardes os vossos irmãos, né? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Vale ressaltar aqui um ponto muito importante. Veja só o que Mateus escreveu, que Jesus diz. Sede perfeito, como é vosso Pai Celestial. Então, Jesus, que ele é o ser mais elevado do planeta, que passou aqui, que é o governador do planeta terrestre, ele fala para ser perfeito, não igual a ele, ser perfeito igual ao Pai. É Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Né? Hippolyte Léon Denisard Ribail, Allan Kardec, ele escolheu esse nome por 2 motivos. Um, da encarnação, que ele já tinha tido com esse nome, e outro, para descaracterizá-lo da imagem de pedagogo na França no século XIX. Então, Kardec codificou a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. Né? E a primeira pergunta que
e depois gerou os outros 4 livros, que são os 5 livros básicos da doutrina espírita, o Pentateuco, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, é o ser onipotente e onipresente. E ele ainda fala que é pura misericórdia. Então, o próprio Jesus fala para ser perfeito igual ao Pai Celestial, que é o Pai dele. Ele tem a humildade de dizer que a perfeição está no Pai, não nele. E olha que Jesus foi o ser mais perfeito que passou no planeta. Ok? Vamos seguir? Então, esses são os caracteres da perfeição, dentro do texto lá, né, que a gente está lendo. Do homem de bem. Então, é o conjunto de valores e princípios morais, virtude, honestidade, etc., que norteiam a conduta e o pensamento de uma pessoa e sua relação com a ética. Então, a moral, conjunto de valores e princípios morais, virtude e honestidade, que norteiam a conduta e o pensamento de uma pessoa e sua relação com a sociedade que vive. Isso é a moral. E a ética é o ramo da filosofia que tem por objetivo refletir sobre a essência dos princípios, valores e problemas fundamentais da moral, tais como a finalidade e o sentido da vida humana, a natureza do bem e do mal, os fundamentos da obrigação e do dever, tendo como base as normas consideradas universalmente válidas e que norteiam o comportamento humano. Por exemplo, conjunto de princípios e valores, né? E o dever, que está falando lá no texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que eu destaquei. O dever é a obrigação de fazer alguma coisa, né? Imposta pela moral, pelos usos e costumes, pela própria consciência, encargo. Em sentido absoluto, conjunto das obrigações de uma pessoa ser fiel ao dever. Isso é dever. Então, conceituamos aqui a moral, a ética e o dever. Então, lá no livro de Alberto Almeida, né? Alberto Almeida, que é o médico da Federação Espírita, né? Ele é palestrante espírita, autor do livro O Perdão como Caminho e o Caminho como Perdão. Ele fala para a gente: uma lei da natureza aparece em nossas vidas e requisita uma competência para lidar com ele. É uma necessidade cotidiana que nos auxilia a vencer nossas limitações. Somos cheios de limitações. Só entrarmos no mundo de provas e expiações. Provas você escolhe, expiações, débitos de outrora, do passado, de 1 minuto atrás ou de outras vidas, né? Então, se somos cheios de limitações, já é uma necessidade vencer essa limitação, que é o quê? A lei da natureza aparece como uma reconquista, uma competência para lidar com o perdão. O perdão enobrece. Você guardar o ódio, o rancor dentro de você, é como você segurar uma brasa quente na mão para jogar. Você que está se queimando, se torrando por dentro, né? Então, vamos auxiliar a vencer nossas limitações. Então, Alberto Almeida nos fala o que é o perdão. Lá nesse livro, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. É a nossa estratégia de libertação. É uma atitude, um jeito de se colocar na vida, né? Então, por que estratégia de libertação? Por que Alberto Almeida está dizendo isso para a gente? Que isso seria uma estratégia de libertação para nós. Porque o espírito fica liberto. A alma está dentro do corpo. Qual a diferença de espírito para a alma? A alma é o espírito encarnado. Então, o espírito ele fica liberto. Ele não fica preso a essas ignômias terrenas, né? Ele fica livre. Ele fica longe de ser soberbo, longe de caminhar contra a moral cristã. E é uma atitude, um jeito de se colocar na vida. Então, nós tecemos nossas algemas ou nossas asas da liberdade. Então, é a nossa estratégia perdoar. E Jesus ensinou o quê, irmãos? Perdoar 70 vezes 7, 490 vezes em cada ação. Então, lá no Livro dos Espíritos, Hipólite Leão Denizar Rivail, ou Rivail, como alguns preferem, Kardec nos fala, passou aqui, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus entendia, né?
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quer ser caridoso? Ser benevolente com todos, indulgência para imperfeições alheias. Se Jesus foi o único ser que passou perfeito aqui no planeta, nenhum de nós somos perfeitos. Então, nós temos que ser indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Se você for ofendido, o que é que Jesus fala? Dê a outra face. Né? Dar a outra face não é você querer tomar um outro tapa. Jesus ele falava sobre parábolas, nós já conversamos sobre isso aqui. Ele quer dizer que é perdoar as ofensas e seguir adiante e fazer o bem. Né? Quer acabar com o mal, fazer o bem. O próprio Allan Kardec fala que não somente não fazer o mal e não fazer o bem já é fazer o mal. Lá na questão 918 do Livro dos Espíritos, Kardec nos fala, pergunta aos espíritos, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que ele elevará o espírito na hierarquia espírita, né? Como é que pode se reconhecer se o homem está progredindo na hierarquia espírita? É uma pergunta. Aí os espíritos respondem, deixa eu tirar aqui. Os espíritos respondem. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, você pôr em prática a lei de Deus e reconhecimento da vida espiritual. É reconhecimento do quê? Da vida eterna. Jesus ele veio para cá com dois aspectos. Nos ensinar a lei do amor e mostrar que existe vida após a morte. Então, como é que você reconhece a hierarquia do espírito lá na pergunta, como ele fez? Né? Aqui, ó. Através de atos da sua vida corporal que representa a prática da lei de Deus. Não adianta a gente só falar de Deus se a gente não pratica, não estamos compreendendo nem a lei de Deus e nem a vida espiritual. Sigamos em frente. Já lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos a si mesmo, perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que lhe desejara que ele fizesse. Santo Agostinho que chegava em casa e fazia isso, né? Ele chegava em casa e fazia análise do dia dele, né? Como foi o dia dele, o que é que ele tinha feito, se ele fez ao outro o que quisesse que fizesse. Então, quando a gente parar e pensar e for fazer alguma coisa, o que é que Cristo faria nessa situação? Vamos refletir? O que é que o Cristo faria, né? Se a outra em tudo que ele desejara que ele fizesse, nós fazemos com o próximo realmente o que a gente quer que eles façam conosco? Compreende a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. O homem de bem, como está lá falando no texto de Emmanuel e Chico Xavier sobre a produção do bem. Quando odiamos alguém, fixamos nessa pessoa e cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, nosso organismo sofre o estresse, como se a situação tivesse acontecido, desencadeando substâncias químicas negativas em nosso organismo repetidas vezes. Então, meus irmãos, parando aqui um pouco de compartilhar, né? Nós vivemos na carne, somos uma tríade, corpo, espírito e perispírito. E se a gente se estressa, a alma, toda doença vem da alma e reflete na carne. Nosso organismo sofre o estresse como a situação tivesse acontecido novamente. Então, vamos parar de fixar, né, nessa energia, vamos parar de desencadear substâncias químicas negativas. Vamos produzir o bem, fazer o bem, sem olhar a quem. Ok? Vamos seguir em frente. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui.
Então, lá no livro Perturbações Espirituais, de Divaldo Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós vemos o seguinte, nessa passagem. Falamos sobre a justiça, né? Já que a gente está falando lá que, no tópico aqui, não foi? Nós falamos que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, correto? Então, no livro Perturbações Espirituais, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, fala sobre a justiça. Perturbações Espirituais, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Emmanuel, autor espiritual, coloca que labores antes realizados com abnegação agora sofriam sórdida perseguição de inimigos do progresso já desencadeados, a que se comprazem em semear a intranquilidade entre criaturas. Então, lá nos labores, nos trabalhos antes realizados com abnegação, agora sofrem sórdida perseguição de inimigos do progresso, que já desencarnados, que se comprazem em semear a intranquilidade. Eles gostam de plantar a intranquilidade nas criaturas, mas não podemos deixarmos nos abalar com isso. Ok, amigos? Então, o autor continua, Manuel Filomeno de Miranda. O amor a Jesus, lá nesse livro Perturbações Espirituais, o amor a Jesus, em todas as épocas da humanidade, sempre tem provocado a ira dos adversários da verdade que o temem, investindo em ferocidade contra os seus velixários, que são os seus trabalhadores, na ilusão de que, se destruírem os seus corpos, aniquilam os seus ideais libertadores. Página 13. Bom, a prova disso aí, o que é que eu posso falar sobre isso? Mataram Jesus, a carne, mas mataram a carne, o homem, mas mataram o espírito? Mataram a ideia? Não mataram. O espírito nunca morre, tem vida eterna. Então, esses adversários da verdade, né, que temem nós, que somos homens de bem, se nos esforçamos para fazer homem de bem, plantar a semeia do Cristo, eles querem investir com ferocidade contra a gente, os trabalhadores, na ilusão que, se destruírem nossos corpos, ou seja, se nos matarem, vamos aniquilar os ideais libertadores, mas não vai aniquilar. O que foi que Alberto Almeida falou lá atrás, no livro que eu estava falando dele? Que o perdão é libertador. Porque você fica liberto. Quem guarda a brasa quente é que está se queimando, segurando a brasa quente para jogar, está torrando sua mão, sua alma, seu espírito, seu coração. Então, não vamos nos deixar nos abalar pela ira dos adversários da verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João. Lá no Livro dos Espíritos, né, nós culpamos, Allan Kardec fala, culpamos o outro pelos nossos traumas, cultivamos a autopiedade. Na questão 258, ele pergunta, planejamos nossa reencarnação? O espírito responde, sim. Eu sofro hoje a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Você vai plantar abacaxi, você vai colher manga, aipim, umbu, maçã? Não. Você colhe o que você planta. Eu tenho em minha vida o que eu preciso para a minha evolução. Enquanto tiveres necessidade de aprender, teremos necessidade de perdoar o perdão de novo. De novo, eu vou falar a mesma coisa. Jesus falou, perdoar 70 vezes 7. 490 vezes em cada ação, como Jesus falou. Não é pouco, é muito que temos que perdoar. Vamos seguir em frente, devido ao horário. Lá no Livro dos Espíritos também, aí ele nos fala, na questão 919, questão A, Santo Agostinho, né? Nos fala que o homem de bem pergunta a si mesmo se não violou essa lei, né? Se não cometeu o mal e se fez todo o bem que podia. Vamos todos os dias, em qualquer horário, no final do dia, no início do dia, perguntar a nós mesmos se nós não estamos violando a lei de Deus, se não estamos cometendo mal, e se naquela situação, no trabalho, em casa, no ônibus, no trânsito, né, com o vizinho, se a gente fez todo o bem que a gente podia pelaquela pessoa ou por nós mesmos, porque não é só fazer o bem pelo próximo, por nós também. Por exemplo, a dedicação ao estudo, a preparação de uma palestra, a leitura de um livro, né, a edificação de acolher um irmão. Nós estamos nos preparando com todo o bem que a gente podia? Também é uma pergunta que devemos, né, nos fazer.
Então, está lá na questão 919, Santo Agostinho falou isso para a gente no Livro dos Espíritos. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, dentro da questão do perdão, que está dentro da questão do texto de Chico Xavier, do texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, do texto de defesa, ele nos fala: esse evangelho sinótico, junto com o evangelho de São Marcos e o evangelho de São Lucas, é um relato da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Ele detalha a história de sua genealogia até a grande comissão, né? Esse evangelho. Então, lá o de Mateus, Santo Mateus, ele fala, Mateus, capítulo 5, versículo 20: diga-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Nossa justiça é? Só aqui daria um seminário para falar sobre os escribas e os fariseus. Nossa justiça está sendo mais abundante que a deles, no mínimo tem que ser. Não vamos entrar no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Então, o evangelho de Mateus é o evangelho sinótico, né? Junto com o de Marcos e o Lucas, é um relato da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Ele relata toda a sua genealogia até a grande comissão. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda capítulo 13, né? Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho é a chaga da humanidade. Você quer se acabar, quer acabar o mundo, é o egoísmo e o orgulho. E o egoísmo, os algozes, né? O oposto do egoísmo e do orgulho é a prática da caridade, principalmente amar os inimigos. Porque amar, não é todo mundo que se dá bem com a mãe, com o irmão, com o pai, mas amar quem te ama é mais fácil. Nós temos que amar quem não nos ama. Jesus foi mais quem amou a quem não amou ele. E no auge da sua crucificação, né, ele ainda virou para o alto e falou: Pai, perdoa que eles não sabem o que estão fazendo. Para os homens que estavam tirando a vida dele ali. Jesus, ao desencarnar, relatos de espíritos nobres mostram que o primeiro ato que Jesus desencarnou foi ele descer às profundidades dos umbrais, lá, né, das zonas abissais, para resgatar Judas Iscariote, que tinha traído ele e tirado a própria vida com suicídio. Você quer ato mais de amar os inimigos do que esse de Jesus? E se ele fez isso, o ser mais celestial, sublime que passou no planeta, nós não vamos fazer, nós temos que fazer. Aqui, ó, representa tal virtude como uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Acabou. Quer elevar, quer chegar ao mundo de regenerações, mundo de espíritos puros? Vamos acabar com o egoísmo e orgulho. E como falou Bezerra de Menezes, para alcançarmos o mundo de regeneração, que não começou agora, já começou faz tempo, desde a Idade Média, quando se começou a se implantar as faculdades e a Revolução Industrial, tudo isso já é mudança. Só que com a pandemia as coisas estão mais aceleradas. Mas, segundo Bezerra de Menezes, né, através de Chico Xavier, o mundo de regeneração vai demorar um milênio ou um século, a depender de nós mesmos. Se formos contra o nosso egoísmo e orgulho, nós vamos alcançar bem mais rápido. E com êxito. Então, características do homem de bem. Quais são as características do homem de bem, Daniel? Autoconhecimento, fé em Deus e confiança, esperança, resignação, beneficência, solidariedade, fraternidade, alteridade, caridade, perdão, indulgência, compreensão, perseverança, bondade, humildade, dedicação e o quê? Amor. Que Jesus veio para pedir para nos amarmos. Qual é a primeira lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda lei? Amar ao próximo como a si mesmo. Você ama a Deus, mas não ama ao próximo. Está amando o próprio irmão dele de casa, o sobrinho dele de casa, o vizinho. São todas essas características do homem de bem. Estamos prontos para elas? Vamos ser?
Então, meus irmãos, que tenhamos o autoconhecimento de nós mesmos. Sócrates já falou há um tempo atrás, foi 4 séculos antes de Cristo. Conhece a ti mesmo e vos conhecerei bens. Não é? Então, quem conhece a si mesmo faz melhor, age melhor, se afasta de quem não presta, quem não está fazendo por merecer da nossa companhia, né? Por que estarmos com pessoa que não nos faz bem? Só nos atrasa, né? A fé em Deus e confiança. Aí Jesus falou, a fé transporta montanhas. Jesus não quis dizer que a montanha era ali e vai se transportar para outro lugar. Não é isso. Ele quer dizer que a fé vence os maiores obstáculos. E ter fé vacilante, a fé tem que ser forte em todos os momentos. E com fé temos esperança. E com esperança, vamos ser espíritos resignados na beneficência e na solidariedade, fraternos e na alteridade e na caridade, perdoando 70 vezes 7, 490 vezes em cada ação, como Jesus ensinou, sendo indulgente e compreendendo que perseverança, bondade, humildade e dedicação levam ao amor. E o amor celestial, o amor do viver o Cristo em nós, como Paulo já falou, não sou mais eu que vivo em mim, e sim o Cristo que vive em nós. Paulo, que era Saulo de Tarso, o maior perseguidor do cristianismo, na estrada para Damasco, para ir perseguir cristãos e matar Ananias, o mestre apareceu com aquela voz estrondosa, Saulo, por que tu me persegues? Saulo ficou sem enxergar durante 4 dias, tanta luz. E ele foi recluso, começou a refletir, e sua mudança durou quase uma década. Mas ele veio a ser apóstolo do Cristo e influenciou totalmente o Evangelho de Lucas. Um perseguidor de cristianismo, para vir ser apóstolo, para vir a influenciar e escrever junto com Lucas, um dos evangélicos canônicos. Olha a mudança que Saulo de Tarso fez para Paulo. E nós podemos fazer o mesmo, nos transformar com todas essas características do homem de bem, porque Jesus é do bem e foi do bem por nós, pois ele deu a vida por nós. E é por nós que temos que viver a vida, que o caminho nos dá é Deus. Mas nós é que percorremos. E para finalizarmos com a passagem, conclusão. Sede perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Deus é só perfeição, misericórdia, bondade e inteligência suprema, o ser onipotente e onipresente. E o próprio Cristo falou isso. Não sejam perfeitos como a mim, sejam perfeitos como o vosso Pai. Estejamos em defesa, como falou Emmanuel e Chico Xavier, da perfeição celestial, de sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado. Bom, meus irmãos, então vamos agradecer ao trabalho que ocorreu nessa manhã de domingo com a nossa prece. Amado Jesus, agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos em aprender um pouco mais do seu Evangelho de amor. Rogamos que essas energias que aqui foram trabalhadas possam chegar aos nossos irmãos mais necessitados, que sejam salutares a eles, assim como também foi a nós. Agradecidos pela oportunidade, pelo contato com a espiritualidade, estamos finalizando nossa doutrinária dessa manhã. Que assim seja. E um último pedido, deixem seu like, compartilhe esse vídeo. Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo, que pode ajudar muitas outras pessoas também. Então, agradecemos, desde então, seus likes, seu comentário, seu compartilhamento, e que Jesus nos abençoe nesse resto de domingo, nesse restinho de final de semana.